Ok, gente, estamos de volta para mais uma videoaula de atualidades e filosofia para os nossos alunos que estão se preparando para a avaliação do Enem ou qualquer outro vestibular. Nosso tema de hoje é Aristóteles. Nós vamos primeiro conhecer Aristóteles e, em um outro capítulo, nós vamos falar com mais profundidade de Aristóteles quando falarmos da chamada filosofia helênica ou das escolas helênicas. Aristóteles vai ser um grande influenciador da cultura e da filosofia ocidental. Já na antiguidade, ele lança as bases do pensamento, inclusive do pensamento religioso, do pensamento cristão, que mais tarde, numa outra oportunidade, nós também vamos conhecer. Aristóteles vai ser um dos mais proeminentes discípulos de Platão e a ponto, inclusive, de questionar, de criticar. E nós temos que ter em mente que criticar não é falar mal, né? Da crítica vai surgir um novo pensamento, e ele faz essa crítica ao seu mestre Platão, porque ele tem um pensamento diferente. Essa diferença de ideias, essa diferença de pensamento vai fazer surgir um outro tipo de conhecimento que Aristóteles vai sistematizar. Platão dizia que o mundo a gente percebe na sensibilidade, né, na sensibilidade das ideias, no conhecimento das ideias, você assimila, você desenvolve, nós falamos disso aqui num outro momento. Aristóteles vai dizer que não. Aristóteles diz que a experiência é no mundo material que se adquire o conhecimento, que é possível se obter o conhecimento, o saber de todas as coisas. Isso quer dizer, já podemos concluir, que ele vai inaugurar o que nós chamamos de materialismo. Aristóteles vai dizer que é no mundo físico, no mundo que nós vivemos, que estão as ideias, o conhecimento que nós, humanos, precisamos desenvolver para nos tornarmos melhor. Ele diz que a sabedoria é o único tipo de conhecimento a determinar as causas e princípios primeiros. Então você tem que usar a razão, você tem que usar o seu saber, você tem que a tua capacidade de tocar, de observar, de analisar as coisas é que vão determinar o quanto que você vai conhecer, o quanto você vai desenvolver o seu conhecimento do mundo, das pessoas e de todos nós. Então nós vamos lá falar um pouquinho, conhecer um pouquinho desse que é Aristóteles. Aristóteles vai ser aquele que vai sistematizar essa coisa da técnica, da capacidade de observação, do toque, da sensibilidade através do toque, da percepção daquilo que a gente vê na vida real, e não ideias e pensamentos. O saber fazer, a técnica, como ele mesmo definia, é que vai determinar o quanto nós vamos conhecer a nossa sabedoria. Bom, Aristóteles não era grego, e é preciso atenção aqueles que vão fazer o Enem, o outro vestibular, ou qualquer outra prova, isso é importante, apesar de, mas isso não nasceu na Grécia, né? Ele nasceu numa cidade chamada Estagira, isso é importante também, por quê? Porque essa cidade é na Macedônia. E quando nós falamos de Platão, já falamos que a Macedônia não era considerada é, grega. Os macedônios sofriam uma xenofobia dos gregos, que colocavam eles numa posição inferior. E aí, mas ele, aos 17 anos, vai migrar para Atenas, vai se matricular na escola de Platão e vai conquistar logo muito cedo o seu mestre, pela sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade lógica, a sua capacidade interpretativa, né? O fato de ele ter nascido na Macedônia mais tarde vai influenciar na relação dele com Alexandre,
que nós já falamos aqui numa outra aula no mundo grego, que vai ser um dos dominadores, vai ser aquele que vai conseguir derrubar definitivamente a predominância de Esparta e Atenas na Grécia. Então, Alexandre não é grego, Aristóteles não é grego. Aristóteles é um dos principais alunos de Platão, ao ponto, inclusive, de questionar o mestre. Essas são informações que a gente deve guardar, porque vamos ter que usar a posteriori nessa e numa outra aula. Para se ter uma ideia do quanto era capaz e da influência que Aristóteles vai exercer no pensamento de Platão, o próprio Platão diz assim: a minha academia é composta de duas partes. Uma, o corpo dos alunos, aqueles alunos fazem parte do aprendizado, e a outra é o cérebro de Aristóteles. Para se ter uma ideia como ele vai ser inteligente, porque ele vai ser, inclusive, depois admitido como professor, né, na academia de Platão. E ele, na crítica dele, mais tarde, Platão, ele dizia que Platão rejeitava a experiência como fonte de conhecimento. Né? O conhecimento sistematizado ou registrado estava nas ideias, né? Na forma, na capacidade que você tem de pensar, de sistematizar. Já Aristóteles dizia que o pensamento estava no rigor do método de se observar, de se analisar, exaustivamente criticar, repensar as várias formas de conhecer o mundo como nós o vemos. Por exemplo, uma casa, uma árvore. Uma árvore é madeira. E quando você pega a árvore e transforma, por exemplo, num lápis, na essência continua sendo madeira. Só que você transformou. Como é que você conseguiu chegar à ideia do lápis? Você pegou a árvore, você pensou a árvore, você cortou, você produziu, você trabalhou. Essa técnica desse mundo real das coisas é que Aristóteles dizia que era a sabedoria, é o conhecimento humano que é capaz de produzir essas transformações. Né? A água vai se transformar num suco, mas continua tendo água. Então, para ele, a técnica teria que passar pelo que ele chama de rigor do método. Né? A metodologia com a qual você constrói, com a qual você elabora alguma coisa. E aí, Platão vai morrer em 347. Por essa época, Aristóteles tinha 20 anos já na academia, um tanto quanto do tempo como aluno, outro tanto já como professor. E aí ele pensa, né, na vaidade dele, quem é o substituto natural do mestre sou eu. Mas tem um detalhe, ele não é ateniense, ele é o que nós chamamos de meteco. Eu já fiz essa discussão aqui numa outra aula, no mundo grego. Ele é meteco, ele é estrangeiro, não é escravo, né? Ele só não tem direitos, ele não participa da democracia, ele está no nível como se fosse das mulheres, dos escravos, mas ele não tem um dono. Ele faz parte do conjunto de pensadores. E aí ele não é permitido, eles rejeitam ele como diretor da academia. Ele, chateado com isso, aborrecido, desiludido, ele vai voltar para sua terra, ele vai voltar para Macedônia, aonde vai fundar o que nós chamamos de Liceu. No final da Guerra do Peloponeso, uma guerra civil entre gregos, as principais cidades, Esparta e Atenas, vão estar bastante estremecidas economicamente, militarmente, e aí vai surgir um governante na Macedônia, que era tão discriminada pelos espartanos, pelos atenienses, como uma civilização, uma etnia de segunda classe. Vai surgir um governante, que é Filipe II, e consegue, através de novas técnicas de guerra, ser aquele que vai derrubar a Grécia.
vai derrubar o domínio de Esparta e Atenas e vai ser o novo governante da região. Filipe tinha assim nuances de violência, era muito violento, não tinha formação, e ele então começa a pensar na formação do seu sucessor, seu filho Alexandre, e ele então começa a pensar em uma forma de que o seu sucessor seja um filósofo, que seu filho tenha o conhecimento e não seja apenas um bruto como ele. Então ele, como Aristóteles volta para Macedônia, ele pede a Aristóteles que seja o orientador, professor de seu filho Alexandre. Então Aristóteles, desiludido com Atenas, com a academia, começa a preparar Alexandre para ser o substituto de Filipe. Alexandre muitas vezes questiona Aristóteles, mas ele, com sua sabedoria, com sua perspicácia, ele consegue fazer de Alexandre um ótimo rei e que vai governar, tanto que Alexandre vai ser conhecido, né, pelo epíteto de Alexandre o Grande. Com esse nome que ele vai entrar para a história. E aí Alexandre vai sair para governar, né, para conquistar o mundo, digamos assim, essa é a minha expressão, é o mundo conhecido. E Aristóteles então resolve agora, estando próximo do governante maior da Grécia, ele resolve voltar para poder retomar os seus estudos, ou pelo menos tentar ser aquele professor, orientador e o diretor dos conhecimentos, né, das escolas filosóficas na Grécia. No caso, seria a academia. A Atenas, ele vai então criar uma nova escola filosófica de pensadores, né, chamada de Liceu. Essa escola tem duas características muito interessantes que são diferentes da escola da Academia de Platão. Bom, primeiro, o Liceu vai ser uma escola técnica, né? Vai preparar pessoas com práticas técnicas em determinadas áreas, tanto é que os liceus que nós conhecemos hoje no mundo, né, afora, são escolas técnicas, assim que deveriam inclusive ser chamados, como são conhecidos. E a outra diferença é que ele dava aula, ele ensinava a toda a população como um todo. Ele não discriminava uma determinada classe social ter direito ao estudo, ao conhecimento. Isso é muito interessante nesse momento da antiguidade, ele abrir de forma mais democrática, né, o conhecimento para toda a população. Ele entendia que o conhecimento é transformador, que as pessoas só vão se tornar éticas, segundo Aristóteles, se tiverem o conhecimento do mundo em que ele vive. Ser ético não é só diante de uma determinada situação. Ética para Aristóteles é uma prática cotidiana, é uma prática do dia a dia. E aí o Liceu, fundado em 335 a.C., os cursos são para os discípulos e de um modo geral, para todas as pessoas. Isso é interessante que a gente tenha em mente, tá bom? Nessa nova escola, ele vai ser aquele que vai inaugurar o que nós chamamos de lógica, a matemática. Nós falamos disso em Platão e estamos resgatando agora. A matemática é uma ciência dos filósofos, ok? Então é bom que a gente tenha isso em mente, aquela que soluciona, aquela que passa pelos problemas, vê além, vê de fora. Nós falamos isso aqui no outro momento, né? Vê o todo para você poder aprender a matemática. Essa é a ideia, tá bom? A biologia,
Por que a biologia é atribuída a sua fundação, a sua criação a Aristóteles? Porque ele entendia que o conhecimento estava no mundo físico, estava no mundo que nós vivemos, observando os animais, observando a natureza, observando a própria natureza humana, né? A psicologia, nesse caso também, a psicologia vai estar inserida, porque ele precisava observar o homem, as atitudes, os comportamentos. Sem isso não tinha como entender o que seria a ética. Por que que algumas pessoas não eram éticas e outras eram? Como ensinar para as pessoas de modo geral o comportamento ético? Também, e aí nesse caso, ele passa a ser o mestre da moral, professor de política, né? A ideia de política de Aristóteles vai ser um pouquinho contrária à ideia de política de Atenas, né? A política não é o poder que alguém exerce sobre os outros, né? O político é o representante dessa relação entre o povo e seus governantes. Aristóteles dizia uma coisa muito interessante. Não adianta a gente dizer que não gosta de política, porque ele dizia o seguinte: tudo que o homem faz é política. A prática humana em si é a própria política. A relação que você mantém dentro da família é a política, é essa arte de saber negociar, essa arte de saber conviver. Isso é política. E ele dá origem à retórica, aquela capacidade de escrever bem, de discursar corretamente, né, de as ideias estarem bem organizadas, bem concatenadas. Então, por isso é que Aristóteles vai estar presente no pensamento ocidental, né, do conhecimento, desse conhecimento sistematizado. O pensamento aristotélico tem três principais fundamentos: a metafísica, a ética e a política. Na metafísica, talvez seja o conceito mais complexo para a gente entender Aristóteles. Ele discute as coisas que não são visíveis e que muitas das vezes fogem à nossa compreensão. Erradamente, quando ele critica essa coisa da divindade, porque a divindade não é uma coisa palpável, não é uma coisa lógica, é um sentimento, está ligado à tua fé, algumas pessoas dizem que ele nega Deus, que ele nega a existência de Deus. Ele apenas dizia que, na lógica, Deus não é como as pessoas querem perceber, querem demonstrar, querem que seja do seu conceito. Algumas pessoas, lá na Grécia, naquele momento, algumas pessoas diziam: não, venta porque um determinado Deus move a natureza, faz ventar, ele sopra e faz ventar. Isso fugia à lógica aristotélica. Ele tentava buscar uma resposta lógica para essa força da natureza. Então, ele dizia assim que Deus não é o Criador. Ele é o motor, é o que move tudo isso. Essa visão é muito interessante, porque na Idade Média, vamos falar aqui da escolástica, que é a filosofia da Idade Média, numa próxima aula. Na escolástica, a crítica toda recaiu sobre Aristóteles por ele negar a existência de um ser divino que coordena todas as coisas. Ele diz que essa divindade, esse poder divinal é o que move, é o que faz todas as coisas acontecerem. Então, essa é a metafísica de Aristóteles, né? Essa compreensão, essa materialização. Por isso fala-se que Aristóteles é tão materialista, essa materialização do divino. O divino está aqui no nosso mundo, a gente pode compreender. Ele não transcende ao nosso conhecimento, né? A outra ideia era a ética. A ideia de ética de Aristóteles passava pela questão da felicidade. Ele, inclusive, achava que o exercício da racionalidade para se compreender essa busca da felicidade é uma coisa dos filósofos. Mas, na prática, nós entendemos
que a busca da felicidade vai passar por esse contexto da ética. Eu gosto sempre de citar para os meus alunos um exemplo prático de uma professora, a minha orientadora no curso de mestrado, em que ela e um grupo de amigos estavam num congresso no Japão e foram conhecer, como qualquer turista, foram conhecer o trem-bala. Nessa viagem, uma das amigas batendo foto, como qualquer turista, né? Só bate fotos, fotos, fotos. Ela chegou à estação de descer, ela deixou a bolsa dela colocada no banco, esqueceu a bolsa. Né? Aí desceu. Quando ela desceu, deu por falta da bolsa, onde estavam os documentos, dinheiros, cartões de crédito. E ela entrou em pânico, qualquer um entraria. Né? E começou, correu a uma cabine policial e pede, por favor, minha bolsa, minha bolsa, minha bolsa. E no que o guarda falou, mas o que houve, senhora? Né? A conversa dele vai em inglês, vai se tornar então, o que aconteceu, senhora? Eu esqueci minha bolsa no banco. Tá, mas e daí? Ela falou, não, mas é a minha bolsa, minhas coisas estão lá, a bolsa não é sua? Então espera o trem voltar, quando o trem voltar, a bolsa vai estar lá. Ela disse, não é possível, manda parar o trem, aquela coisa nossa, né, de brasileiros. E eu falei, não senhora, pode ficar tranquilo, quando a senhora voltar, sua bolsa vai estar lá, ela é sua, ninguém vai mexer. E ela ficou desesperada, esperou o trem voltar, quando o trem voltou, a bolsa estava lá e com todos os seus pertences. Bom, verdade ou não, a gente pode tirar daí um exemplo sobre a questão da ética, né, de Aristóteles. Nós só seremos felizes a partir do momento que nós formos éticos. Passemos a ser éticos, estaremos mais próximos da felicidade. Essa é a ética de Aristóteles. A ideia é de que se não é seu, né, você não tem que se apossar. Né? Essa analogia que eu acabei de fazer passa essa ideia. Imaginemos nós, como o nosso mundo seria muito melhor se nós fôssemos éticos, não quando a polícia está olhando, não quando o governante cobra, não quando o pai da gente cobra a mãe da gente, né? Não quando nós estamos sendo policiados, mas sim porque nós sentimos a necessidade de ser ético. Isso seria um caminho para a felicidade. E a política é o contexto em que Aristóteles diz que quem governa tem de ser uma pessoa muito bem preparada. Essa é uma das características que ele vai desenvolver com Alexandre. Então, essa ideia da política, uma pessoa preparada, vai ser inclusive usada mais tarde no iluminismo, quando os governantes vão se apossar dessa ideia de que eles são os melhores preparados, são os representantes de Deus, o que não vai representar a verdade, né? Vai ser questionado pelo iluminismo justamente isso, que sejam pessoas preparadas, que sejam pessoas devidamente instruídas para poder lidar com uma coisa pública. Então, galera, para finalizar, nós deixamos aí essa frase atribuída a Aristóteles: nós somos o que repetidamente fazemos. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Então, a ética, a felicidade, né, a divindade são coisas discutidas por Aristóteles, né, de um outro ponto de vista, se contrapondo ao ponto de vista de Platão. Essa vai ser a base aí da filosofia, do pensamento do mundo ocidental, inclusive que vai chegar até nós. E é preciso que a gente tenha essa ideia. É muito instrutivo a gente ter a ideia de ética, a ideia de política. Aristóteles diz assim, tem em seus escritos a ideia seguinte: o homem é naturalmente um ser político, que sabe negociar as suas relações, que sabe debater os seus problemas, que sabe expor as suas necessidades. Então,
essa ideia, além da ideia da divindade, além da ideia da ética, nós vamos discutir aí quando falarmos do pensamento helênico, né, o pensamento que Alexandre vai levar para o mundo grego, aprendeu com Aristóteles, que foi o seu orientador, a não deturpar, não exterminar a cultura, vai permitir, vai querer conhecer a cultura dos povos dominados, Alexandre, e isso vai fazer com que surja uma outra cultura. Para aqueles que quiserem, a seguir tem um exercício. Se alguém que passar aí pelo YouTube gostou dessa aula, né, dá aí um like pra gente, se inscreve no canal que a gente apresenta aqui os nossos conhecimentos, dividimos os nossos conhecimentos com vocês, os alunos, meus alunos. Faz uma visita lá ao meu canal do YouTube, tá no meu nome, Afonso Henrique S. Bastos, tá bom? As aulas que estão aqui também estão lá, assim como estão no nosso blog do Pré-Vestibular Social. E eu espero para os comentários de vocês, eu espero, né, a apresentação de vocês, o que vocês vão escrever aí nesse exercício que se segue, para eu poder fazer as correções, a gente poder discutir e tornar essa aula mais dinâmica. Até uma próxima vez, eu espero por vocês na próxima aula.